Sessão plenária extraordinária do dia 4 de junho de 2024. Sessão de julgamento, processo político, administrativo, comissão processante 01/2024. Bom dia a todos os presentes e aos que nos acompanham pelo site da Câmara. Inicialmente, ressaltamos ao público aqui presente que qualquer cidadão poderá acompanhar os trabalhos desta sessão, desde que observado o artigo 4º do regimento interno desta Casa, que diz o seguinte: qualquer cidadão poderá assistir às atividades institucionais da Câmara Municipal na parte do recinto que lhe é reservada, desde que esteja adequadamente trajado, não porte armas, conserve-se em atitude respeitosa durante os trabalhos, não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa no plenário, não interpele qualquer vereador, salvo em audiências e consultas públicas. O presidente da Câmara é responsável pela manutenção da ordem interna, cabendo-lhe, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, determinar a retirada do cidadão que não atender ao disposto nesse artigo. Para fins de conferência de quórum, conforme determina o artigo 87 do regimento interno, solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes nessa sessão ordinária. Alexandra Terra da Encarnação. Presente. Cleusa Terezinha Lavarda Cantelli. Presente. Décio Cardinal Loureiro. Presente, secretário. Jonathan de Paula Farias, presente. Hernandes Tadeu Machado. Presente. Eva Maristane Rodrigues Miller. Ausente. Fernando Silveira de Oliveira. Presente. Haroldo Rios Poi. Presente. João Alberto Ferreira de Lima. Presente. Repete, por favor, no microfone. Presente. Joel de Oliveira. Presente. José Levegildo Fortes da Silva, ausente. Magdiel Lambert Pissaco. Presente. Montano Martim Borges Fonseca. Presente, senhor secretário. Márcio de Souza Brasil, suplente denunciante. Presente. Para conhecimento de todos, hoje pela manhã, vereador José Levegildo, através de sua assessora, apresentou um atestado de 14 dias. Atestado esse, expirando todo o prazo de encerramento deste processo. Portanto, podendo ele constituir um advogado para atuar em sua defesa, nós vamos continuar essa sessão, cabendo ainda ao vereador enviar algum representante em sua defesa, o qual, no tempo propício, nós iremos aguardar para ver se isso acontece. Segundo o artigo 5º do Decreto-Lei Federal 201 de fevereiro de 1967, no seu inciso 7º, o processo a que se refere esse artigo deverá estar concluído dentro do prazo de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Ainda nós nos reunimos agora pela manhã. Se o atestado do vereador Gildo fosse um atestado com prazo mais curto, a gente prorrogaria até o dia 10, que é o último prazo limite do processo. Porém, como não temos tempo hábil, o processo de julgamento terá continuidade. Assim, havendo número legal de vereadores, declaro aberta esta sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Santiago, do dia 4 de junho de 2024. Com a palavra o secretário da mesa para a leitura da convocação desta sessão plenária extraordinária de julgamento. O presidente da Câmara Municipal de Santiago, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais e considerando a decisão emanada da Comissão Processante número 01/2024, que emitiu parecer final pela procedência da acusação trazida na denúncia do protocolo número 025, de 7 de março de 2024, por
quebra de decoro parlamentar, recomendando ao plenário deste Poder Legislativo a cassação do mandato do vereador Josélio Vigildo Fortes da Silva, em atendimento ao inciso 5º do artigo 5º do Decreto de Lei número 201/67, convoca os vereadores que compõem este Poder Legislativo para a sessão de julgamento que será realizada no dia 4 de junho de 2024, com início às 9 horas no plenário desta Casa Legislativa. Para os efeitos legais, publica-se no Diário Oficial da Câmara Municipal, bem como no site do Poder Legislativo. Espeça-se cópia desta convocação para cada vereador. Por fim, que seja anexado a esta convocação cópia do parecer final da comissão processante número 01/2024. Santiago, Rio Grande do Sul, 28 de maio de 2024. Décio Cardinal Loureiro, presidente da Câmara de Vereadores de Santiago, Rio Grande do Sul. Passaremos agora algumas considerações quanto ao procedimento que será utilizado nesta sessão. O rito a ser seguido nesta sessão é o previsto no artigo 5º, incisos 5º e 6º do Decreto-Lei Federal número 201/67. Conforme determina o artigo 5º, inciso 5º do Decreto de Lei número 201/67, após a emissão do parecer final da Comissão Processante 01/2024, houve a solicitação de convocação da presente sessão para julgamento do processo político-administrativo por quebra de decoro parlamentar em face do vereador Josélio Vigildo Fortes da Silva. Sendo assim, seguiremos o que determina no artigo 5º, incisos 5º e 6º do Decreto-Lei número 201/1967. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelo denunciado. A seguir, os vereadores que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. Ao final, o denunciado terá o prazo máximo de 2 horas para conduzir a sua defesa oral. Justifica-se neste terceiro passo que pode ser um representante legal. Não havendo apartes durante as manifestações dos vereadores, será realizada a votação nominal da infração articulada na denúncia. Todos os senhores nobres vereadores e vereadoras entenderam os passos a serem seguidos? Muito bem. Com a palavra o secretário para a leitura do parecer final da Comissão Processante 01/2024. Parecer final da Comissão Processante número 01/2024. 1. Relatório. Em 7 de março de 2024, foi protocolada pelo vereador Haroldo Rios Poe denúncia por quebra de decoro parlamentar em face do vereador Josélio Vigildo Fortes da Silva, por fatos previstos no artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei número 201/1967. Na sessão ordinária do dia 11 de março de 2024, foi submetida a votação plenária e, ao final, foi recebida nos termos do Decreto de Lei número 201/1967. Após o recebimento da referida denúncia, foi realizado o sorteio de 3 vereadores para a constituição da comissão processante, conforme preceitua o inciso 2º do artigo 5º do Decreto de Lei número 201/1967. Assim, em um ato contínuo, os 3 vereadores sorteados elegeram o presidente e o relator da comissão processante, os quais ficaram designados através da resolução número 086/2024. Consta na denúncia que o vereador denunciado Josélio Vigildo Fortes da Silva, ao utilizar o espaço na tribuna durante as sessões ordinárias da Câmara de Santiago, nos dias 4, 13, 25 de setembro de 2023, e os dias 2 e 9 de outubro de 2023, conforme consta nas atas, respectivamente, 25/3, sessão ordinária, 26.23, sessão ordinária, 28
do 23, sessão ordinária, e 19 do 13, sessão ordinária, e também 30 de 2023, também sessão ordinária, procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara, faltando com o decoro parlamentar ao proferir ofensas contra o vereador denunciante Haroldo Rios Poi, com acusações inverídicas, bem como ofender os demais pares servidores e o prefeito. Ainda, o denunciante aduz que o denunciado, durante os seus discursos na tribuna da Câmara, acusou de ladrão, quadrilheiro, imputando crimes de desvio de dinheiro público, peculato, associação criminosa, abuso de poder, entre outros, sendo as referidas manifestações divulgadas, publicadas em redes sociais. O denunciante destaca como principal objetivo da sua denúncia a defesa da honra objetiva do Poder Legislativo, além da finalidade de preservar o funcionamento e a imagem das instituições democráticas, visto que as reiteradas acusações realizadas pelo denunciado ocasionaram grave insegurança social e desconfiança pública. Por fim, em vista disso, o vereador denunciante requereu a instauração de comissão processante para fins de cassação do mandato do vereador denunciado nos termos do decreto de lei número 201/1967. 2. Da tramitação da denúncia e do prosseguimento no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Conforme acima mencionado, a comissão processante, após o recebimento da denúncia pelo plenário desta Casa Legislativa, foi constituída seguindo o rito processual previsto no decreto de lei número 201/1967. Em 13 de maio de 2024, deu-se o início aos trabalhos desta comissão com a notificação do vereador denunciado, José Leovigildo Fortes da Silva, para que o mesmo, no prazo de 10 dias, apresentasse por escrito defesa prévia, indicando provas que pretendesse produzir e arrolando testemunhas nos termos do inciso 3º do artigo 5º do decreto de lei número 201/67, notificação número 001/2024, página 50. 3. Da defesa prévia. Tempestivamente, no dia 22 de março de 2024, o denunciado protocolou a sua defesa prévia, protocolo número 037. O denunciado não constituiu procurador no presente processo. O denunciado alegou como preliminares equívocos quanto à fundamentação da denúncia por quebra de decoro parlamentar com o pedido de cassação do mandato, arrazoando que a mesma deveria fazer referência e ter seu embasamento no artigo 71 do Regimento Interno. Além disso, pugnou pela nulidade do processo de cassação, pois, no seu entendimento, a denúncia foi fundamentada na Resolução Legislativa número 009, de 27 de fevereiro de 2024, a qual teve a sua origem no parecer final da Comissão de Ética e deve ser considerada nula em razão da mesma se referir ao artigo 4º do inciso 2º da Lei Municipal número 105/2005, Código de Ética Parlamentar, e não ao inciso 3º do mesmo artigo. Ainda mencionou que as denúncias realizadas na tribuna da Câmara foram encaminhadas ao Ministério Público de Contas do Estado e que isso demonstra que não foram inverdades ou calúnias o que o denunciado proferiu sobre o denunciante nos seus pronunciamentos na Câmara de Vereadores de Santiago. O denunciado pugnou com base no parágrafo 2º do artigo 140 do Regimento Interno que uma proposição arquivada na forma deste artigo somente poderá ser reapresentada pelo mesmo autor na sessão subsequente, que terá preferência para a nova proposição. Concluiu a defesa prévia solicitando diligências junto ao Executivo Municipal quanto ao valor total em horas extras e diárias de campanha pago aos servidores
da Secretaria de Obras e Viação, no período em que o vereador Haroldo Rios Poi, ora denunciante, foi secretário e solicitou diligências junto à Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, quanto às explicações em relação às divergências existentes entre as vias do auto de infração de trânsito ocorrida em 7 de dezembro de 2019 na BR-287. Além disso, o denunciado arrolou 10 testemunhas, conforme consta na sua defesa prévia. Por fim, o vereador José Levigildo Fortes da Silva, ora denunciado, no seu pedido requereu a nulidade do processo administrativo, cujo objeto é a cassação do seu mandato por quebra de decoro parlamentar, pela razão de que a denúncia foi fundamentada na Resolução Legislativa número 009/2024. Quarto, do parecer prévio pelo prosseguimento da denúncia. Os artigos 5º e 7º, parágrafo 3º do Decreto de Lei 201/67, atribuem à Câmara Municipal, respectivamente, a responsabilidade pelos processos de cassação de mandato de vereador. Além disso, o rito processual administrativo será o que está preconizado no artigo 5º do Decreto de Lei nº 201/67, no tocante ao auto do processo de cassação de vereador. A denúncia e o denunciante preencheram os requisitos estabelecidos no artigo 5º, inciso 1º do Decreto Lei nº 201/67. O denunciado foi devidamente notificado em 13/3/2024, notificação número 001/2024, e apresentou tempestivamente a defesa prévia protocolada no dia 22 de março de 2024, protocolo número 037, folhas 50 e 72. Compete à comissão processante constituída emitir parecer sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia nos termos do artigo 5º do inciso 3º do Decreto de Lei nº 201/67. Sendo assim, a comissão processante, através de seus membros, nos autos do processo político-administrativo, em que configuram como denunciante o vereador Haroldo Rios Poi e como denunciado o vereador José Levigildo Fortes da Silva, em atendimento ao disposto no inciso 3º do Decreto de Lei nº 201/67, emitiu parecer prévio número 01/2024. Inicialmente, importante destacar que a denúncia, objeto desse projeto político-administrativo de cassação de mandato, traz como fundamento o artigo 55, inciso 2º da Constituição Federal, bem como os incisos 4º e 5º do artigo 18 do Regimento Interno e artigo 7º do inciso 3º do Decreto de Lei nº 201/67. Vejamos o que discorre o artigo 55, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 55. Perderá o mandato de deputado ou senador. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. O artigo 18 e os incisos 4º e 5º do Regimento Interno discorre que: artigo 18. A Câmara Municipal instituirá Código de Ética Parlamentar para respeitado o devido processo e o direito à ampla defesa e ao contraditório, processar e julgar a prática de ato de vereador que configure quebra de decoro parlamentar. 4. O uso em discursos ou em votos nas comissões de expressões ofensivas aos demais vereadores ou a outra autoridade constituída. 5. O desrespeito ao presidente e à mesa diretora e a prática de atos atentatórios à dignidade de seus membros. Por fim, o inciso 3º do artigo 7º do Decreto de Lei nº 201/67. 3. Proceder de modo incompatível à dignidade da Câmara ou faltar com o decoro da sua conduta pública. Ademais, importante considerar que o pedido colacionado na denúncia traz como embasamento o inciso 3º do artigo 7º do Decreto de Lei 201/67.
2. Considerando a possível prática de conduta tentatória contra a dignidade da Câmara pelo vereador José Leverjudo Fortes da Silva, nos termos do artigo 7º, 3º do Decreto de Lei número 201/67 e demais previsões legislativas pertinentes à matéria, requer-se a instauração de comissão processante nos termos do artigo 5º, também do Decreto Federal número 201/67. Sendo assim, a comissão processante, no seu parecer prévio, não encontrou razão quanto à tese apresentada na defesa do denunciado de que a fundamentação da denúncia estaria equivocada e isso seria motivação para nulidade no processo de cassação. Acerca do que consta no parágrafo 2º do artigo 140 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, destaca-se que o mesmo não encontra aplicabilidade no presente caso, uma vez que o parágrafo 1º, artigo 105 do Regimento Interno, relaciona as espécies de proposição. Artigo 105. Proposição é toda matéria sujeita à apreciação do plenário. Parágrafo 1º. São espécies de proposição. 1. Proposta de emenda à lei orgânica do município. 2. Projeto de lei complementar. 3. Projeto de lei ordinária. 4. Projeto de decreto legislativo. 5. Projeto de resolução. 6. Moção. 7. Requerimento. 8. Recurso. 9. Emenda. E 10. Substitutivo. Diante disso, restou evidenciado que a denúncia não corresponde à espécie de proposição e sim trata-se de processo administrativo. Por tais razões, a comissão processante, através do parecer prévio, número 01/2024, folhas 84, concluiu que a denúncia apresentou todos os requisitos legais necessários para sua admissibilidade, uma vez que foi elaborada de forma escrita, feita por vereador, com exposição clara dos fatos, com todas as circunstâncias indicando a infração praticada, acompanhada da capitulação legal, com a indicação e apresentação das provas de acusação dirigida ao presidente da Câmara e contendo a qualificação do acusado, fornecendo elementos suficientes para a identificação do mesmo. Sendo assim, ressalta-se que, uma vez ultrapassado o juízo de admissibilidade, cabe ao Poder Legislativo a decisão final sobre o enquadramento dos fatos narrados na denúncia com os tipos legais previstos. Portanto, verificou-se que os fatos apresentados estavam devidamente escritos com indicação suficiente da materialidade e dos indícios da autoria, havendo plausibilidade na denúncia e atendimento aos registros legais necessários para que desse prosseguimento ao processo da comissão processante, com fundamento no artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei número 201/67. Diante disso, opinou-se pelo prosseguimento da denúncia para a apuração da responsabilidade do denunciado em razão da imputação que lhe foi atribuída, qual seja, quebra de decoro parlamentar. 5. Da instrução do processo. Apresentada a defesa prévia pelo denunciado, o mesmo foi notificado do dia e horário da realização das reuniões da comissão processante ocorridas nos dias 27/3 de 2024 e 1º/4 de 2024. Notificação número 002/2024, de 25 de março de 2024, folhas 73. Conforme consta na ata número 01/2024, na reunião do dia 27/3 de 2024, o presidente comunicou, dando conhecimento aos membros da comissão processante sobre a defesa prévia apresentada pelo vereador denunciado e informou ao relator do processo de cassação que o mesmo deveria apresentar o seu parecer no prazo de 5 dias em atendimento ao inciso 3º do artigo 5º do Decreto de Lei número 201/67. Em 1º de abril de 2024, o denunciado protocolou o ofício número 008/2024, requerendo o arquivamento da denúncia em razão de considerar que a comissão processante teria perdido o prazo para exarar o seu parecer prévio.
No entendimento do vereador José Virgílio da Silva, denunciado, o prazo final da comissão processante seria até 28/3/2024, folha 77. Todavia, em resposta, através do ofício de comissão processante número 01/2024, a comissão informou ao denunciado que, na contagem dos prazos processuais, se os dias de começo e do vencimento do prazo coincidirem com o final de semana ou feriado, o mesmo será prolongado até o próximo dia útil, considerando o previsto artigo 224 do Código de Processo Civil. Assim, o prazo final para a apresentação do parecer prévio seria até o dia 1º/4/2024, uma vez que o prazo começou a fluir a partir do dia 26/3/2024, terça-feira, até o dia 30/3/2024, sábado, prolongando-se até o primeiro dia útil, dia 1º/4, na segunda-feira, folhas 85. Portanto, foi indeferido o pedido de arquivamento do processo pela razão apresentada. No dia 1º de abril de 2024, ata número 02/2024, o relator da comissão processante, número 01/2024, vereador Montano Martim Borges, apresentou seu parecer de protocolo número 042/2024, pelo prosseguimento da denúncia, o qual foi lido, discutido e votado na comissão, sendo aprovado pela maioria dos seus membros, folha 84 e 95. Diante disso, deu-se início à fase de instrução do processo, notificando o denunciado sobre o feito. Notificação número 003/2024, em 1º/4/2024, folhas 93. Além disso, o vereador José Virgílio Fortes da Silva, denunciado, recebeu a notificação número 004/2024, de 1º/4/2024, para que o mesmo prestasse seu depoimento na reunião processante do dia 11/4/2024, folha 94. Assim, o referido vereador compareceu para prestar o seu depoimento no dia e hora aprazados, conforme consta na ata de resolução número 03/2024, folha 104. Em suma, pertinente à matéria que trata o presente processo de cassação, se extrai do depoimento do denunciado que iniciou sua fala referindo que o assunto já foi tratado em comissão de ética, onde, num primeiro momento, o vereador Haroldo Rios Poi ingressou com representação por quebra de decoro parlamentar, que a comissão de ética poderia ter dado uma das penalidades previstas no Código de Ética, mas que a mesma concluiu pela cassação, que o parecer final da comissão de ética foi completamente errado. Ressaltou que o relator da comissão processante mencionou no seu parecer que o denunciado, ao usar a tribuna da Câmara, chamou o vereador Haroldo Rios Poi de ladrão, porém afirmou que nunca usou o termo ladrão, que apenas falou que o vereador denunciante, Haroldo, desviava dinheiro público para os funcionários, que isso era roubo, que era crime. Após encerrado o depoimento do vereador denunciado, o presidente da comissão processante, vereador Jonathan de Paula Farias, perguntou se os membros da comissão teriam algum questionamento, ocasião em que não houve questionamentos, apenas considerações da parte do relator, vereador Montano Borges, e da vereadora Eva Rodrigues Miller. As considerações do vereador relator Montano Martim Borges foram no sentido de informar o vereador denunciado quanto ao seu direito à ampla defesa dentro do processo em tela quanto aos fatos representados na denúncia e que o mesmo poderia ter constituído advogado para sua defesa. A vereadora Eva Maristane Rodrigues Miller fez sua manifestação no sentido de que não teria nenhuma pergunta ao denunciado, mas que teria várias coisas para abordar, porém que não faria sentido serem discutidas naquela reunião. Encerrado o depoimento do denunciante, bem como os pronunciamentos da comissão, o presidente designou, com a concordância dos membros, a próxima reunião, dia 16/4/2024, às 11 horas. Diante disso, houve a notificação ao denunciante vereador Haroldo Rios Poi
notificação número 005/2024, para que o mesmo prestasse o seu depoimento na comissão processante sobre os fatos ocorridos. Todavia, a reunião precisou ser reagendada para o dia 17/4/2024, às 10h30. Por conseguinte, realizou-se nova notificação do denunciante, notificação número 007/2024, folha 98, e ao denunciado, notificação número 006/2024, folha 97. Conforme consta na ata número 04/2024, folha 110, no dia e hora agendados compareceu o denunciante vereador Haroldo Rios Poi, a fim de prestar o seu depoimento, do qual se extrai o seguinte: que o mesmo havia entrado com o processo de quebra de decoro parlamentar contra o vereador José Levegildo Fortes da Silva na Comissão de Ética e que, posteriormente, em atendimento ao rito legal, apresentou pedido de formação de uma comissão processante para fins de cassação do mandato do vereador denunciado, que foi ofendido na tribuna pelo denunciado, que o acusou de desvio de dinheiro público, de ser um quadrilheiro, que, enquanto foi secretário, não tem nenhum apontamento do Tribunal de Contas do Estado no sentido de desvio de dinheiro público e prejuízos ao erário, que quando há acusações e exposições como essas, o acusado tem que ter sido denunciado, julgado e condenado, que as ofensas passaram dos limites do debate político, pois foram feitas reiteradas vezes, não ficando só no âmbito da Câmara, sendo expostas e também em redes sociais, que o denunciado ofende todos os vereadores indistintamente, em especial os vereadores de oposição ao seu partido, que pelos motivos acima fez o pedido de formação de comissão processante e de cassação do mandato do vereador José Levegildo Fortes da Silva por quebra de decoro parlamentar. Que mesmo assim o vereador denunciado continua o acusando de desvio de dinheiro público. Encerrado o depoimento do denunciante, vereador Haroldo Rios Poi, o presidente da comissão processante perguntou se os membros da comissão teriam algum questionamento para fazer ao denunciante. Os mesmos não fizeram nenhum questionamento. Sendo assim, o presidente da comissão encerrou a fase do depoimento e perguntas ao denunciante, sugerindo que a próxima reunião seria dia 23/4/2024, às 10h30, para tratar sobre as testemunhas apresentadas pelo denunciado e as diligências solicitadas pelo mesmo na defesa prévia. Depois de várias tentativas para notificar pessoalmente o vereador denunciado sobre a reunião aprazada, o presidente da comissão fez a sua publicação através de edital, publicação oficial número 038/2024, no mural desta Casa Legislativa, o qual, conforme o artigo 3º do parágrafo 10 do Regimento Interno, é o Diário da Câmara Municipal, folha 107. Conforme consta na ata número 05/2024, folha 116, houve deliberação quanto ao rol de testemunha apresentado pelo denunciado. Pela maioria dos membros da comissão, o rol de testemunhas foi indeferido, como fundamentação as mesmas estavam relacionadas com outras matérias que não seriam objeto do processo de cassação por quebra de decoro. Nesse sentido, destaca-se o que diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Processual civil, agravo interno no agravo em recurso especial. Servidor público, indeferimento de produção de prova testemunhal, discricionalidade do julgador, cerceamento de defesa, inocorrência, reexame de provas, reexame de provas, impossibilidade súmula 7, número STJ, agravo interno não provido 1. O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão, ora agravada, torna incólume e entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes
para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir motivadamente sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente à falta daquela demanda de aspecto fático probatórias, o que encontra ápice na súmula 7 do STJ, ministro Herman Benjamin, segunda turma, DJE, de 23 de 4 de 2019. Quarto, agravo interno não provido. Na mesma esteira, as diligências solicitadas pelo denunciado foram indeferidas por unanimidade dos membros da comissão processante. Por fim, concluída a instrução, o presidente informou que seria aberta vista do processo ao denunciado para que o mesmo apresentasse suas razões escritas, conforme determina o inciso 5º do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201/67, e sugeriu aos membros da comissão que a realização da próxima reunião fosse no dia 30 de 4 de 2024, às 10h30, o que foi acatado. Posteriormente, foram elaboradas as notificações número 009/2024 e número 010/2024, para o denunciado ter conhecimento da decisão da comissão sobre as diligências e testemunhas apresentadas, bem como para dar vista do processo a fim do mesmo apresentar as razões escritas folhas 108 e 113. Houve recusa do denunciado no recebimento das referidas notificações, termos de recusa, folhas 112 e 114, razão pela qual as notificações foram feitas através de editais número 02/2024 e 03/2024, folhas 118 e 119. Sobre a notificação por edital, a precedente que corrobora quanto esta possibilidade. Ação anulatória. Vera Cruz, prefeita municipal, processo legislativo de cassação de mandato eletivo. Comissão processante constituída pela portaria número 027/2029, decreto legislativo número 201/67, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa de nulidade. 1. Decreto legislativo número 201/67. Procedimento: o processo legislativo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infração política administrativa segue o rito do artigo 5º do Decreto Legislativo 201/67. Esse dispositivo traz o procedimento básico a ser observado, o que não impede a aplicação dos princípios gerais de processo e a integração da norma jurídica em razão das lacunas da lei, principalmente em face de situações concretas. A autora vinha sendo notificada pessoalmente de todos os atos pela comissão processante, nos termos do artigo 5º e 4º, até a decisão pelo prosseguimento da denúncia na 5ª reunião. A partir da reunião seguinte, não se encontrou mais a denunciada para a realização das notificações. Mesmo após determinação de reabertura da instrução do processo em tutela de urgência concedida desses autos, o que justifica a sua notificação por edital. Inteligência do artigo 5º, incisos 3º e 4º, Decreto de Lei número 201/67. Improcedência, recurso da autora, desprovido, TJSP, apelação civil número 100.1585, 13/2020/826, 0344. Relator
Relatora Torres de Carvalho, órgão julgador, 10ª Câmara de Direito Público, Foro de Marília, Vara da Fazenda. Por fim, notificou-se ao denunciado sobre a realização de reunião da comissão processante no dia 8/5/2024, ocasião em que houve a análise das razões escritas e foi solicitada ao relator a apresentação do parecer final, ficando a próxima reunião agendada no dia 22/5/2024. Notificações número 11/2024 e 12/2024, folhas 263 e 267, e a ata número 06/2024, folhas 266. 6. Das razões escritas. No dia 3 de maio de 2024, tempestivamente, o vereador denunciado apresentou suas razões escritas, folhas 262. Alega nas razões escritas que a denúncia possui equívocos na sua fundamentação, que a comissão processante foi criada baseada na conclusão da Comissão de Ética Parlamentar, que a Comissão de Ética Parlamentar cometeu vários erros, dentre eles, a sua conclusão em Resolução Legislativa número 009/2024, que as acusações realizadas na tribuna da Câmara não foram calúnias nem injúrias, pois o mesmo possui provas, as quais foram aceitas pelo Ministério Público de Contas, que seu direito de defesa foi negado pela não oitiva das testemunhas representadas e indeferimento das diligências solicitadas, que jamais chamou o vereador denunciante de ladrão, apenas referiu que o vereador Haroldo pagou indevidamente diárias de campanha a funcionários e por isso era roubo. Que em relação aos fatos denunciados na tribuna, gerou-se um processo no Ministério Público de Contas, processo número 03233-0200/23-0. Por fim, juntou relatórios de diárias, pedidos de informações solicitadas, empenhos, dentre outros. 7. Do exame da imputação contida na denúncia. A peça acusatória imputa ao vereador denunciado que o mesmo procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara, faltando com o decoro parlamentar ao proferir ofensas contra o vereador denunciante e demais pares com acusações inverídicas, bem como ofender a honra objetiva do Poder Legislativo. Vejamos o que consta no parágrafo 1º do artigo 18 do Regimento Interno desta Casa sobre o decoro parlamentar. Artigo 18, parágrafo 1º. Considera-se procedimento incompatível com o decoro parlamentar, além de outros previstos na legislação federal. 1. O abuso das prerrogativas parlamentares ou a percepção de vantagens indevidas em decorrências da condição de vereador. 2. A transgressão reiterada aos preceitos deste regimento interno. 3. A perturbação da ordem nas sessões plenárias, nas audiências públicas ou nas reuniões de comissões. 4. O uso em discursos ou em votos nas comissões de expressões ofensivas aos demais vereadores ou a outra autoridade constituída. 5º. O desrespeito ao presidente e à mesa diretora e a prática de atos atentatórios à dignidade de seus membros. 6º, o comportamento vexatório ou indigno capaz de comprometer a dignidade da Câmara na condição de poder legislativo do município. Além disso, o Código de Ética, Lei número 105/2005, no inciso 3º do artigo 4º, prevê que: artigo 4º. Perderá o mandato de vereador. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Por fim, o decreto de lei número 201/67, no artigo 7º, inciso 3º, traz que: artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando: 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Como se vê, o ordenamento jurídico não se conceitua expressamente o que seja decoro, nem
tipifica os atos que os caracterizam, mas tipificam os atos incompatíveis a ele. Sendo assim, pode-se afirmar que o decoro parlamentar é a conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelos políticos, representantes eleitos da nossa sociedade, e que fere com o decoro parlamentar o uso de expressões que configuram crime contra a honra ou que incentivam sua prática. Abuso de poder, recebimento de vantagens indevidas, prática de ato irregular, grave quando no desempenho de suas funções, de maneira geral, em suas obras, os juristas preceituam que decoro, na linguagem jurídica, quer dizer honradez, dignidade ou moral, decência, respeito a si mesmo e aos outros. A denúncia, além de comprovar o fato que o denunciado acusou o vereador Haroldo Rios Poi, de maneira recorrente, chamando-o de quadrilheiro que cometeu peculato, desvio de dinheiro público, caracteriza por si atitudes que desprestigiaram a Câmara Municipal de Santiago e de seus membros em flagrante prejuízo da imagem do Poder Legislativo. O vereador, como agente fiscalizador, tem o dever de realizar denúncias durante o seu mandato. Todavia, os parlamentares não podem se utilizar do espaço da tribuna da Câmara, onde ocorre a transmissão do seu pronunciamento paga com recurso público para proferirem ofensas, acusações, desrespeito e tumultuar o andamento das sessões do Legislativo. O denunciado, vereador José Levegildo Fortes da Silva, em nenhum momento apresentou provas de condenações ou irregularidades apontadas por órgãos competentes, Tribunal de Contas ou Judiciário. Ou seja, não há sentença condenatória ou qualquer decisão que comprove as acusações contra o vereador denunciante. O fato do Ministério Público de Contas ter recebido as suas denúncias, estas realizadas posterior às manifestações ofensivas do vereador denunciado, por si só não condena o denunciante de supostas irregularidades. Portanto, analisando detidamente as condutas atribuídas ao denunciado, contidas na denúncia, não tem como caracterizá-las como atentatórias ao decoro. 8. Da conclusão. Face ao exposto, bem como após a instrução do presente processo, tomando por especial referências do que foi acolhido e analisado no curso deste procedimento, em atendimento ao disposto no inciso 5º do artigo 5º do Decreto de Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, o presente relator conclui pela procedência da acusação trazida na denúncia de protocolo número 025, de 7 de março de 2024, por quebra de decoro parlamentar, opinando pela cassação do mandato do vereador denunciado José Levegildo Fortes da Silva, com fulcro no artigo 7º do inciso 3º do Decreto de Lei número 201/67. Por fim, em cumprimento ao disposto no inciso 5º do Decreto de Lei número 201/67, que seja encaminhado o presente processo ao presidente da Câmara de Vereadores de Santiago para a convocação de sessão de julgamento. É o parecer, relator vereador Montano Borges, acompanha o voto pela procedência da acusação, vereador Jonathan Farias, e pela improcedência, vereadora Eva Miller. Por fim, então, termo de deliberação final da comissão processante número 01/2024, reunida a comissão processante número 01/2024, constituída em face da denúncia apresentada pelo vereador Haroldo Rios Poi contra a infração cometida pelo vereador José Levegildo Fortes da Silva, e, seguindo o rito preconizado no Decreto de Lei número 201/1967, decide por maioria aprovar o incluso parecer final apresentado pelo relator vereador Montano Martim Borges, e, em todos os seus termos, comprovando a infração cometida prevista no inciso 3º do artigo 7º do Decreto de Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade
dos prefeitos e vereadores e da outras providências. Atuem-se e encaminhem-se à Secretaria-Geral da Câmara de Vereadores de Santiago para que, em cumprimento ao disposto do inciso 5º do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201/67, seja remetido o presente processo ao presidente da Câmara de Vereadores de Santiago para a convocação de sessão para julgamento. Assina aqui o vereador presidente Jonathan Farias, relator Montano Borges e vereadora Eva Milha. Pergunto se algum vereador gostaria de requerer a leitura de mais alguma peça no processo. Encerrada a fase de leitura dos documentos do processo, está aberta a manifestação dos vereadores pelo tempo máximo de 15 minutos, seguindo a ordem de solicitação. Se algum vereador solicitar, deseja fazer o uso da palavra. Vereador Haroldo Rios Poi. Tempo máximo de 15 minutos, por favor. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, ao público que nos acompanha nesta sessão, meu cordial bom dia. Senhor presidente, pela primeira vez nesta casa, a Câmara de Vereadores de Santiago se reúne para julgar um de seus membros por quebra de decoro parlamentar. Sem sombra de dúvida, é um momento triste da nossa história. É triste para o Poder Legislativo este momento. Mas também, sem dúvida nenhuma, é um momento necessário. O que se busca é a defesa e a honra e a imagem tantas vezes agredida, vilipendiada pelo vereador representado. A pretensão de reconhecimento da imagem pública, da imagem de prestígio, dignidade, é fundamental para o desempenho da função de vereador. Então, para que essa casa goze desta dignidade, é com dificuldade que se faz isso quando um dos seus membros acusa de forma seguida a toda a Casa Legislativa. Gera, sem dúvida nenhuma, uma insegurança institucional e a desconfiança pública. Falta de decoro é a falta de respeito, é a falta de dignidade com o Poder Legislativo. É expor o poder público, a Casa Legislativa, a críticas infundadas, injustas, que se tornam irremediáveis à sua reparação. Afronta o padrão ético da nossa sociedade santiaguense. O vereador representado, ele não está sendo julgado por críticas ou denúncias ao Poder Executivo, e sim por quebra de decoro parlamentar. É um comportamento, como lido no relatório, um comportamento incompatível com o cargo de vereador. Ele gera, sem dúvida nenhuma, instabilidade institucional desta casa e de Santiago como um todo. A denúncia por quebra de decoro parlamentar foi baseado, como dito no relatório, no decreto 201/67 e por o regimento interno desta casa.
num texto com mais de 22 páginas, se fez o relatório de todos os fatos verídicos, constando em ata, de todas essas calúnias, de todas essas desnecessárias afirmações, e obviamente que algumas informações divulgadas à sociedade santiaguense foram para confundir a população, dizendo que há provas de desvios de dinheiro público. Não há prova, está demonstrado no relatório. O que há são lista de servidores públicos, enquanto este vereador, no desempenho da sua função de secretário de obras, servidores públicos que prestaram serviços de horas extras e diárias e foram pagos pelos serviços prestados, comprovadamente prestados. Tanto que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, na avaliação e na análise de todas as contas públicas, de que enquanto este vereador era secretário de obras, foi dito, foi escrito, tem parecer do tribunal, analisado por esta Casa Legislativa, de que nenhum desvio de dinheiro público foi praticado. É fato, está relatado e não há contestação a respeito disso. É costume do vereador representado, no exercício do mandato de vereador, nos últimos anos de mandato, ofender, faltar com o decoro parlamentar a esta instituição, a esta Casa Legislativa. Seja para tentar diminuir a imagem da Casa ou de seus membros. Revejam e me permitam, nos últimos anos de mandato, o vereador Marcelo Peru, o vereador Pelé, o vereador Cláudio Cardoso, a vereadora Cleusa, quando no exercício da presidência, foram brutalmente ofendidos por este mesmo vereador. Isto é quebra de decoro parlamentar. Senhores, permitam com profundo desprazer, relembro declarações proferidas pelo representado de que Santiago os servidores públicos municipais são comprados, em que Santiago há desvio de dinheiro de qualquer ordem, de que os vereadores não controlam, de que os vereadores são acusados muitas vezes, uma simples acusação, de não poderem inclusive conviver com crianças, que se joga sujeira para baixo do tapete, que se acoberta qualquer ação do Poder Executivo, que mentem os vereadores, que a Procuradoria desta Casa, constituída, disse afirmativamente, por gentes incompetentes, Procuradoria esta e todo o corpo legislativo e todo o corpo de trabalhadores desta Casa, com o maior zelo, com a maior dignidade, com a maior honestidade possível, servidores públicos desta Casa foram brutalmente ofendidos nesta tribuna. Assim como vários e vários vereadores desta legislatura, de outras.
quebrando, obviamente, o decoro parlamentar. Eu mesmo, como dito no processo, fui ofendido, fui chamado de ladrão, desvio de dinheiro público, peculato, cometer crime em cima de crime, que eu não tinha ressocialização, que eu era um criminoso. Não é só a mim que isto ofende. Isto ofende a Casa Legislativa, que diz à sociedade sobre os seus membros, que diz à sociedade a respeito dos seus membros que desempenham o seu trabalho aqui dentro. Como vamos nos apresentar à sociedade se um dos seus membros repetidamente fala isso de seus pares? Questiono, é esta a imagem que nós queremos da Câmara de Vereadores de Santiago? É isso que nós queremos para a Câmara de Vereadores de Santiago? Não há como ficarmos calados, não há como ficarmos calados a tantas inverdades, a tantas injustiças e a tanta pregação de desconfiança de forma seguida e de forma agressiva aos membros desta casa e, em particular, à Casa Legislativa. Basta. E este processo é um ato de defesa. É um ato de defesa do Poder Executivo, das instituições constituídas. Se vê a gravidade nas ofensas proferidas pelo vereador. São graves. Foi dito aqui, foi lido no relatório, e a gente tem afirmado no transcorrer deste período de que temos que reparar, temos que tomar uma atitude, embora, como eu disse no início, triste. Não é com alegria que se vem aqui para uma sessão como esta. Não é, senhores. É com profunda tristeza que nós vemos aqui. Mas nós temos que nos defender. Nós, que eu digo, é a instituição Câmara de Vereadores. Não é o individual, é o coletivo. Quando um dos seus membros traça esse perfil da Casa Legislativa, obviamente temos que reagir em defesa da instituição da democracia, que é a Casa Legislativa. É diante desses fatos relatados aqui, demonstrado com toda a segurança necessária a aplicação da pena que o representado, no exercício do seu mandato parlamentar, procedeu de modo incompatível com a função e com o exercício da função de vereador. Sabemos que é uma via excepcional, não é corriqueira, não se trata do dia a dia, mas esta via da cassação do seu mandato é necessário por todo o demonstrado pelo relatório, pela formalização dos fatos. Existiram rotineiramente agressões, não só aos membros, a um membro desta casa, mas a vários membros desta casa, ao corpo legislativo todo, e de forma a que se caracteriza a falta de decoro parlamentar, a quebra do decoro parlamentar. Por isso, senhores, por todo este relatório, por todos esses fatos demonstrados, é que são fatos que autorizam a decisão pela cassação e, como eu disse, de forma
triste, mas de forma necessária ao bom andamento e ao andamento da Casa Legislativa e do que as pessoas lá fora, do que as pessoas na sociedade santiaguense esperam de nós, vereadores. Sendo que tinha, senhor presidente, senhores vereadores, devolvo a palavra mesmo. Algum vereador mais? Vereador Magdiel Bissaco. Bom dia a todos os colegas, a comunidade que se faz presente. Como o colega colocou, é um dia triste para todos nós aqui do Poder Legislativo Municipal. Eu participei de uma das reuniões da comissão e eu perguntei para os nobres colegas que faziam parte dessa comissão. Existe uma lei municipal com todas as punibilidades cabíveis e o porquê os nobres colegas escolheram diretamente a cassação. E outra questão que ficou, que inclusive o colega Gildo Fortes questionou, o porquê não escutarem as testemunhas que ele colocou o nome. É digno o pedido do colega Haroldo, é digno, com certeza. E é digno da comunidade avaliar essa questão, e os colegas deveriam ter escolhido todas as punibilidades e escolheram diretamente a cassação. Então, assim, a meu ver, tinha todas as punibilidades ali, e os colegas escolheram diretamente a cassação, sendo que o colega não era reincidente nessa questão, não era reincidente, como o colega proferiu aqui que era reincidente. Ele nunca respondeu nenhum processo de cassação aqui no Poder Legislativo, nos mais de 16 anos que ele faz parte do Poder Legislativo Municipal. Então, essa mancha eu não vou carregar. Essa mancha eu não vou carregar nas minhas mãos. Com todas as punibilidades cabíveis que poderiam ser tomadas, escolheram diretamente a cassação. É igual um jogo de futebol, tu simplesmente já dá um cartão vermelho. Ou seja, as minhas mãos estão limpas e cada um faça o que o seu coração mandar. Algum vereador mais deseja solicitar a palavra? Encerrada a manifestação dos vereadores. Desculpe, vereador Jonathan Farias, pelo tempo máximo de 15 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas, os presentes hoje aí. Eu, na condição de presidente da comissão processante, acho que venho até esta tribuna, tenho o dever de vir aqui apenas de forma para esclarecer que, da forma em que o vereador Magdiel colocou aqui, não é a forma que se procedeu. O que se aconteceu, que foi montado primeiro a comissão de ética, e essa comissão de ética que foi montada num primeiro momento, instaurada num primeiro momento, essa comissão sim, ela tinha algumas atribuições e chegava em determinados momentos de punições, o que não aconteceu nesta primeira comissão, a qual eu não fazia parte. Encerrou-se todo o processo da primeira comissão, foi arquivada a primeira comissão
E o vereador denunciante, o vereador Haroldo Poi, entrou de uma nova forma, pedindo que instaurasse uma comissão, que se montasse aí sim a comissão processante, a qual é pluripartidária, sorteada. Fiz parte eu como presidente, vereador Montano como relator, vereadora Eva como membro. E esta comissão, sim, agora cabe a mim, como presidente da comissão, esclarecer fato que o vereador que me antecedeu citou aqui, fato que não procede. A comissão processante tem que ficar bem claro a toda a nossa comunidade, a todos os vereadores, o povo que está aqui presente. A comissão processante, ela só tinha um caminho: ou cassar o vereador ou não cassar. Ela não tinha outras formas, ela não teria outras atribuições como a primeira comissão que foi instaurada e, como eu citei aqui, arquivada. Então, de forma muito tranquila, muito transparente, trabalhamos aqui. Agradeço aos colegas, vereadora Eva, vereador Montano, como disse, uma comissão pluripartidária. Tratamos apenas sobre legalidade, uma comissão que não é política. Então, desta forma foi feita. Então, cabe aqui salientar, reiterar e mais uma vez esclarecer que a comissão tinha este poder de cassar ou não cassar o vereador. Procedemos desta forma, de forma muito clara, muito coesa, muito tranquila. Aqui, como muito bem foi falado por os dois vereadores que antecederam, ninguém aqui está feliz ou contente com a situação que estamos tratando hoje, a pauta que estamos votando hoje. Isso com certeza, tenho certeza absoluta que não é uma situação confortável para nenhum dos pares que estão aqui. Com certeza algo que vai refletir na nossa sociedade, mas nós estamos aqui para trabalhar com coerência, com seriedade, e assim foi feito na nossa comissão. Sendo que eu tinha, senhor presidente, era apenas para esclarecer a diferença de uma primeira comissão que foi montada, que foi a comissão de ética, e depois a comissão processante, que essa sim, o que ela tinha de poder e que tinha por fazer, assim foi feito. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa. Encerrada a manifestação dos vereadores, agora seria colocado o espaço à disposição do vereador denunciado. Como ele não se faz presente, vice-presidente, secretário, senhores vereadores, eu vou fugir um pouco do protocolo. Já faz 1h18 que nós começamos essa sessão. Vou dar mais 5 minutos, vou pedir para a assessora legislativa colocar no cronômetro, para aguardar ver se algum representante legal do vereador denunciado comparece a essa sessão para fazer a sua defesa. Encerrado o tempo fornecido a mais para a defesa, retomamos a sessão. Encerrada a manifestação dos vereadores e a defesa do vereador denunciado, passaremos à fase de votação, conforme determina o inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei número 201/1967. Conforme determina o artigo 6º, o inciso 6º, perdão, do artigo 5º do Decreto-Lei número 201/1967, a votação da infração articulada na denúncia será nominal e dependerá do voto de 2/3 dos vereadores para que o denunciado seja afastado definitivamente do cargo. Ressaltamos que existe apenas uma infração articulada na denúncia. A infração prevista no artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, quebra de decoro parlamentar. Portanto, será realizada uma votação nominal. Solicitamos que, no momento da votação, os senhores vereadores digam sim pela procedência da infração e não pela improcedência da infração. Lembrando que, com o quórum de 2/3 dos votos pela procedência da infração, gera a cassação do mandato do vereador denunciado.
o vereador denunciante é impedido de votar e o vereador denunciado deve se abster da votação. Em razão do impedimento do vereador denunciante, foi convocado o seu suplente, o qual votará no lugar deste, em atendimento ao disposto na parte final do inciso 1º do Decreto-Lei 201/1967. Procederemos à chamada nominal de cada vereador para a votação da infração prevista da denúncia, qual seja a infração prevista no artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei número 201/1967, quebra de decoro parlamentar. A chamada nominal será por ordem alfabética. Por favor, secretário, faça a chamada nominal dos vereadores. Alexandra Terra da Encarnação. Sim, houve quebra de decoro. Cleusa Terezinha Lavarda Canterli. Sim. Voto sim. Décio Cardinal Loureiro. Sim, secretário. Jonathan de Paula Farias, sim. Hernandes Tadeu Machado. Sim. Eva Maristane Rodrigues Miller, ausente. Fernando Silveira de Oliveira. Sim. João Alberto Ferreira de Lima. Sim. Está desligado o microfone, fala de novo. Por favor. Sim. Joel de Oliveira. Sim, senhor secretário. Magdiel Lambert Bissaco. Voto não. Montano Martim Borges Fonseca. Sim, senhor secretário. Márcio de Souza Brasil, suplente do denunciante. Sim. Em relação ao julgamento da infração, por 10 votos a 1, plenário decidiu pela procedência da infração articulada na denúncia. Sendo assim, proclamo o resultado da presente votação, no qual o plenário do quórum qualificado decidiu pela procedência da infração prevista na denúncia, qual seja a infração de decoro, a infração que consta, no artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/1967, quebra de decoro parlamentar. Em face ao resultado apurado, em atendimento ao disposto no artigo 5º, inciso 6º do Decreto-Lei 201/67, o denunciado, vereador José Leovegildo Fortes da Silva, considera-se afastado definitivamente do cargo e, diante da condenação, será expedido o competente decreto legislativo conforme exigência legal. Por fim, será consignado em ata a votação nominal sobre a infração articulada na denúncia do presente processo e será expedido comunicado à Justiça Eleitoral sobre o resultado. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada essa sessão plenária extraordinária de julgamento.